Muito bem, queridos, então, ontem nós vimos que Deus fez uma aliança com Abraão, todo aquele ritual que houve ali espetacular, né? Mostrando Deus que Ele valoriza, que Ele cumpre o que Ele promete, mas é necessário o homem fazer a sua parte, né? Passa o tempo ali, então, ele, como nós vimos, ele recebeu uma promessa de Deus, ele sendo velho, que ele teria um filho, né? E esse filho viria da sua esposa Sara. Ficou claro aquilo ali, né? A sua esposa Sarai, que depois se torna Sara, nós vamos ver mais para frente. Mas ele recebe de Deus, então, esse chamado, essa direção. Mesmo você sendo velho, você e a sua esposa, vocês terão um filho. Então vai ser do ventre da Sarai, da sua mulher, que vai vir um filho. E esse filho eu vou abençoar e vou te trazer uma grande descendência no mundo todo. Beleza? Ele creu, ele acreditou, ele de fato se rendeu a essa voz, ele de fato entendeu que poderia ser de Deus, ele creu, ele acreditou. Porém, no capítulo 16, algo acontece aqui, onde nós vamos ver o título chamado Agar e Ismael. Olha só, queridos, o primeiro ponto, então, que eu quero trabalhar com você antes de ler é o seguinte: jamais se deixe levar pela força do próprio braço. Siga sempre confiando no que Deus te falou. Jamais se deixe levar pela força do próprio braço. Siga sempre confiando naquilo que Deus te falou. Olha que interessante. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Olha isso aqui, gente. Deus tinha acabado de falar para Abrão: Abrão, você vai ter um filho através da sua esposa. Mesmo vocês dois sendo velhos, vocês vão ter um filho. Eu farei vocês terem um filho. Vai dar certo, confiem em mim. Abrão acreditou em Deus, como nós vimos ontem. Abrão creu em Deus. Porém, a mulher dele não creu. Olha só, queridos. Olha só que interessante isso, queridos. Porém, a mulher dele não creu. E o que então a mulher de Abrão, a Sarai, fez, queridos? A Bíblia fala que o papel da mulher é ser auxiliadora do marido, é ser submissa. O que é submissa? Significa escrava, sem liberdade? Não, é estar debaixo, né? Estar junto na missão do marido. É contribuir para que a missão que Deus deu para o marido se cumpra. Mesmo ela tendo uma missão individual, ela pode ajudar o seu marido a cumprir a missão dele. Deve ajudar, porque é para isso que de fato Deus fez a mulher, para ser auxiliadora do homem, né? Sei que isso aí vai muito ao contrário do que um grupo chamado de feministas dizem, mas isso é o que a Bíblia diz, né? E eu prefiro ficar com a Bíblia do que com feministas, com toda certeza, com a palavra de Deus, do que com palavra de mulheres que estão perversas em sua intelectualidade. Mas vamos seguir em frente aqui, vamos deixar para outros vídeos nesse assunto de feminismo. Mas, assim como aconteceu com Eva, que foi enganada pela cobra, pelo diabo, Deus disse a Abrão: você pode comer de todas as frutas, só não coma dessa fruta. O que aconteceu? Satanás incorporou a cobra, falou para Eva que não tinha nada a ver com comer da fruta, fez a mulher comer, e a mulher fez o homem comer. Claro que a culpa, no final, sempre vai recair sobre o homem, que é o líder da família. A culpa sempre vai recair sobre o governante da casa. Porque o homem tem o poder de dizer: não, eu não farei isso, eu não vou ir no teu conselho. Esse conselho, minha esposa, que você está me dando, eu não obedecerei, eu não seguirei, porque está indo contra a palavra de Deus. Mas o que acontece? Sarai chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu até creio que Deus queira que a gente tenha um filho, mas veja, olha para mim, olha para você, não tem mais como, a gente está velho, né? Eu já entrei na menopausa há muito tempo, não tem mais como nós ter filho, isso é impossível, tá? Abraão, eu creio na palavra, que nós vamos ter filho, mas não através de mim.
né? Então eu sugiro para você, Abrão, eu vou te apresentar aqui, vou te mostrar aqui, então você já conhece ela, a minha escrava Agar. Ela tem 25 anos, é jovem, né? Está pronta para a relação e está pronta para ter filho. Então eu vou te dar essa mulher, e aí então, através dela, eu terei o filho. Porque naquela época, queridos, funcionava assim: se uma mulher esposa não podia ter filho, ela poderia dar a sua escrava para o seu marido, e quando a mulher tivesse esse filho, o filho seria considerado tanto do homem que ali teve a relação, como da mulher que doou a escrava para ter o filho, né? Então é quase que negócio in vitro, entendeu? É quase isso aí, né? Então, só que o que acontece, queridos? Ela então passa essa proposta para Abraão, e Abraão, infelizmente, cai nessa conversa. O diabo enganou Sarai, e Sarai, sem perceber, talvez, enganou Abrão, e o diabo conseguiu então fazer ali com que Abrão cometesse um ato de incredulidade, confiasse no próprio braço, confiasse na proposta da sua mulher e não na proposta de Deus. E então ali acontece da Agar, logo vamos falar sobre essa mulher, que ela, a Agar, nesse momento, ela não passa da escrava da sua patroa, ela tem que obedecer a sua patroa. Entenda que a Agar aqui, queridos, ela está em obediência à sua patroa, ela fez o que a patroa pediu, se deitou ali com o esposo dela, porque a patroa disse que era para engravidar, ela fez certinho o que foi pedido, mas foi errado, foi feito ali um erro muito gravíssimo. Deus não se agradou, Deus se irou, e a mulher ficou grávida. A Agar então ficou grávida, conforme a sua mulher Sarai propôs. Bom, sempre assim, toda vez que Deus falar algo para você, te dar um direcionamento, dizer que você vai alcançar tal coisa na vida, te dar uma promessa que um dia você vai ser pastor, um dia você vai ser um grande empresário, ou um dia você vai ser um grande músico, ou um dia você vai ser rico, enfim, Deus dá promessas individuais para cada um de nós. Mas para essa promessa se cumprir, vai existir estações de tempo, vai ter momentos, vai ter pessoas que Deus vai colocar na nossa vida. Isso pode demorar meses, anos, décadas, entendem, queridos? Então toda vez que eu tentar fazer acontecer com a força do meu braço que Deus me prometeu, eu estou tirando de Deus o privilégio que só cabe a Ele, que é Ele fazer acontecer no tempo dele. E no momento que eu queimo etapa, a etapa me queima. No momento que eu me apresso, eu tropeço. É assim, toda vez que você tenta fazer o papel de Deus para apressar o cumprimento da promessa do próprio, eu me queimo, eu me machuco e colherei as consequências dos meus atos. Então nós vamos perceber que Abrão engravidou Agar. Mais para frente vamos ver que de fato Ismael veio, né? Teve brigas depois com Isaac, nós vamos ver mais tarde isso, se tornando inclusive o Ismael o pai dos árabes, e essa guerra, esse conflito entre judeus e árabes existem até hoje. Tudo por causa desse homem chamado Abrão, que desobedeceu a voz de Deus. Então quando Deus falar algo para você, cumpra o que Deus mandou. Ah, mas está demorando muito, pastor, eu quero que aconteça logo, eu vou dar uma mãozinha para Deus. Não faça isso, porque você vai se queimar. Deus deu a promessa e Ele sabe o tempo de cumpri-la. A você cabe ter paciência, tranquilidade, seguir tua vida normal, confiando na força do braço do Senhor e jamais na tua força. O ponto 2, desobediência a Deus atrai o desprezo dele e de pessoas. Desobediência a Deus atrai o desprezo dele e de pessoas. Olha que interessante, queridos. Olha aqui, ó. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesmo a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser.
Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Olha só, ela fugiu, de tanto que Sarai maltratou Agar. O que aconteceu aqui foi o seguinte: Agar, jovem, engravida então do seu patrão, que até então era o seu patrão, mas por uma negligência mental de Sarai e Abrão, se tornou naquele momento seu esposo. Ela engravida e ela começa então a se sentir a tal dentro de casa, porque agora a sua patroa não teve capacidade de engravidar, porque está velha. Então Agar começou a se achar, Agar começou a se sentir a tal. Esse foi o erro de Agar. Ela não foi humilde. Ela se deixou levar pelo orgulho, porque agora então ela estava de certa forma em posição de destaque que sua patroa não estava, que era estar grávida. Aí nós vamos perceber então, queridos, que isso já faz parte da colheita de Sarai. Não sei se você reparou já nisso, mas toda vez que uma pessoa é desprezada pelas outras, é rejeitada, não é sempre, mas você vai perceber depois, quando essa pessoa não consegue ter amigos, não consegue ter amigas, as pessoas não confiam mais nela, mesmo sendo cristã, né? Às vezes, se tu vê o histórico dessa pessoa, você vai ver que o próprio Deus está desprezando ela. O próprio Deus está rejeitando ela, e pessoas estão rejeitando, porque em algum momento da história dessa pessoa, Deus deu uma palavra para ela e ela não obedeceu. Então Deus despreza essa pessoa e permite outras pessoas desprezarem ela. Eu lembro de um amigo meu, uma vez, um irmão em Cristo, numa das primeiras igrejas que eu participei. Ele era um cara top, tocava violão, né, cantava, ele era um cara que todo mundo amava, conhecido por ser um verdadeiro cristão. Porém, esse cara um dia se desvia, né? Vai para as festas, fica com as meninas, apronta, né? Perde sua virgindade, faz de tudo. Mas aí ele se arrepende e volta para a igreja, né? O que acontece ali, queridos? Evidente que todos ficaram apavorados por ele ter se desviado, e quando ele voltou, todos ficaram felizes porque ele voltou arrependido. Porém, o povo da igreja ficou meio assim, não sabia se podia confiar nele novamente, não sabia se podia confiar nele mais uma vez. E ele veio me procurar, ele disse assim: Edson, estou percebendo que a galera aí está me rejeitando, está me desprezando, não estão confiando em mim. E eu falei para ele: irmão, o que tu esperava? Que o pessoal te recebesse com pompons, com confete, dizendo: seja bem-vindo, você é maravilhoso, nós te amamos e sempre confiaremos em ti. Não foi o que aconteceu. Ele teve que suportar a dor da colheita, ele teve que suportar a dor de ser desprezado, de ser rejeitado, entre aspas. Óbvio que a igreja recebe, ama o filho pródigo, recebe uma coroa na cabeça, aquela conversa que ele tem, né? Mas não adianta nós sermos hipócritas de dizer que a gente vai confiar novamente numa pessoa que não confiou em Deus, desprezou a igreja. Vai demorar para reconquistar a confiança do povo. Então é assim, toda vez que você for incrédulo, que você pecar, você vai ser atacado, você vai ser, de certa forma, alguém que vai colher seus pecados através do desprezo do próprio Deus e de pessoas. É assim que funciona. Portanto, obedeça a Deus, você não vai passar por isso não. A não ser que seja por ter questões de perseguição, é bem diferente, né? Ponto 3, Deus sempre terá misericórdia dos rejeitados e injustiçados e os abençoará. Olha só, queridos, que interessante. Aí Sarai maltratou Agar e Agar fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Olha só, queridos, olha que interessante isso aqui. E o anjo do Senhor disse também, olha só: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele,
e ele viverá longe de todos os seus parentes. Olha que espetacular isso, queridos. A Bíblia vai dizer que o nome Agar tem uma tradução, uma etimologia, que significa voo, fuga, emigração. Como é que você pode entender o nome Agar? Quando nós imigramos, o que é imigrar? É você sair de um país e entrar no outro. O que é emigrar? Emigrar é você sair de um país para ir para outro. E migrar é você estar no mesmo país, mas se locomover para outro estado. O nome Agar, então, já é um nome profético, que significa emigrar. Ela, então, foi rejeitada. Ela foi expulsa por sua dona, né? Ela foi injustiçada. Por que eu digo que Agar foi injustiçada? Porque ela obedeceu a patroa dela. Ela não tinha nada a ver com a palavra que Deus deu para Abraão. Ela estava ali para obedecer a patroa. A patroa disse: se deite com meu marido. Ela foi lá, se deitou e engravidou, bem como a patroa disse. O erro dela foi se engrandecer, foi se achar, né? Porque muitas pessoas são assim, né? Elas têm um líder, né? Elas ali muitas vezes têm ali um pastor, elas têm ali alguém que coloca ela em posições de destaque, e depois elas chegam nessas posições de destaque, elas rejeitam quem as ajudou a chegar lá. E isso é um grave erro. Nós temos que sempre honrar aqueles que nos colocaram em posições de destaque. Mesmo que nós nos tornemos pessoas melhores e mais fortes do que elas depois, nós sempre temos que honrar, falar bem delas, guardar elas, né? Proteger elas, anunciar, ser grato a essas pessoas. Agar teve isso. Agar teve esse, digamos, entre aspas, né? Um privilégio de ser mãe ali, através da relação com Abraão, e ela acabou se achando e desprezando aquela que propiciou esse momento. Então eu queria que você pensasse nisso. Quem são aqueles que te colocaram, que foram instrumentos de Deus para te colocar onde você está hoje? E como você trata essas pessoas hoje? Porque você chegou num ponto de destaque e hoje você rejeita quem te ajudou a entrar no destaque? Ou você despreza, finge que não vê, finge que a pessoa não existe, e despreza e desonra? É assim, queridos. Nós temos que ser sensíveis quanto a isso. Por mais que a vida nos faça ser melhores do que aqueles que nos treinaram, nós sempre temos que honrar os nossos treinadores, os nossos pastores, aqueles que cuidam de nós, nossos líderes, nossos discipuladores, aqueles que cuidam de nós. Mesmo que nós venhamos a superá-los, nós sempre temos que honrar essas pessoas. Ok, queridos? Lembre-se disso. Então vamos perceber que Agar no deserto, então, ela está ali rejeitada, está excluída, foi expulsa, né? Poderia pensar, poxa, ela merece, porque ela deitou com Abraão. Não, ela não merece. Lembrando aí, o castigo tem que vir sobre Abraão, que desobedeceu a Deus. Agar fez o que a patroa mandou. Simples. Por ela ter feito o que a patroa mandou e ter sido expulsa por ter feito o que ela mandou, claro que ela errou de desprezar Sara, Deus então percebe que essa é uma mulher injustiçada, essa é uma mulher excluída, essa é uma mulher ali que foi rejeitada de modo injusto. E Deus então, esse é o ponto que eu vou trabalhar com você, Deus sempre terá misericórdia dos rejeitados e injustiçados e os abençoará. Você viu só? Deus chega para ela e fala assim: Agar, seguinte, você não tem culpa de nada, você foi uma injustiçada e em tudo isso aconteceu. Porém, você cometeu um erro, você desprezou a sua patroa. Volta para casa agora e obedece a tua patroa, honra a tua patroa. Né? Você está se achando a tal, mas você só está nessa posição de ter tido aí uma gravidez porque a tua patroa te deu essa chance. Então esse foi um erro que você não cometeu. Pode voltar para a tua patroa, peça perdão para ela e a obedeça em tudo. Então você veja, o anjo do Senhor ali, que pode ser uma tipologia do próprio Cristo, ou o próprio anjo mesmo, ele chega ali e dá essa palavra, ele chega ali e dá essa orientação, mostrando o erro dela, mas ao mesmo tempo dizendo: ei, mas por mais que você errou nesse ponto, você merece ser abençoada, porque você obedeceu a tua patroa, você foi inocente nesse caso todo, então eu vou te abençoar. O nome do teu filho vai ser Ismael, eu vou fazer uma grande nação através de Ismael,
Ele será como um lobo selvagem, como um jumento selvagem que vai lutar contra todos e todos vão lutar contra ele, mas ele será um cara rico, poderoso e tudo mais. Olha a bênção que é liberada sobre Agar. Não sei se você sabia, mas Ismael então se torna o pai dos árabes, ele se torna o pai dos muçulmanos. Então você perceba, queridos, que quando nós vamos ver o conflito no Oriente Médio, os conflitos envolvendo o Irã, envolvendo a Palestina, envolvendo Jerusalém, Israel, percebe-se que de fato os muçulmanos, os árabes, são um povo numeroso no planeta inteiro. E por que eles são numerosos dessa maneira, de modo profundo? Porque tem uma bênção de Deus sobre eles, queridos. Beleza, eles podem não ter a nossa fé cristã, a nossa fé é uma, a fé deles é outra, mas é inegável que o próprio Deus abençoou a nação árabe, a nação muçulmana, queridos. Deus abençoou, vem de Ismael. E você perceba que ali já tem uma profecia que a maioria dos árabes ali lutariam contra todos e todos lutariam contra eles. E de fato vocês vão perceber que há bastante conflitos envolvendo muitas vezes árabes e tudo mais, né? Mas aqui está, queridos, algo que está se cumprindo hoje. O crescimento dos árabes, o crescimento da Palestina e todos os vinculados, os descendentes ali, são numerosos por quê? Porque o próprio Deus, nesse momento aqui, abençoou que isso acontecesse. Veja que eu não estou dizendo que quem tem a fé árabe tem Cristo ou está salvo. Uma coisa, outra coisa. A gente sabe que a fé cristã é uma, a fé islâmica é outra. Ok, queridos? Mas nós temos que ver que aqui no texto está claro, está nítido que Deus abençoa. Então aqui é a prova, queridos, que Deus, Ele vai sempre ter misericórdia de quem é rejeitado, de quem é injustiçado, e Ele vai levantar essa pessoa como grande líder. Olha que interessante. Deus levanta pessoas desprezadas para serem grandes líderes. Escuta o que eu estou te falando, é sempre assim. Toda vez que você vê um cara sendo desprezado, humilhado, perseguido, tenha certeza que ali vai se tornar um grande líder logo, logo, né? O ponto então 4, nós vamos perceber que logo ali no texto, o anjo fala o seguinte: o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Olha só, ponto 4, na aflição fazemos as orações mais verdadeiras e por isso somos imediatamente atendidos. C.S. Lewis disse que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Rick Warren fala que as nossas orações, quando estamos sofrendo, são as mais sinceras. E por isso as mais sinceras são as mais rápidas respondidas. As mais rápidas que Deus responde. Porque Deus, Ele não responde somente o que nós oramos e falamos. Ele responde o que de fato tem por detrás de nossas falas. A própria Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, explicando para Deus o que a nossa boca está orando. Seja através de línguas, seja através do próprio português, ou você que está em outro país, inglês, enfim, alemão. Deus, então, faz com que o Espírito Santo traduza para Deus o que nós estamos falando, que está de sincero em nosso coração. Por isso que nós temos que ser sinceros em todo momento nós orar. Deus, eu não estou bem. Deus, eu estou triste. Deus, eu não gostei disso. Deus, Deus, estou muito feliz hoje. Deus, sou muito grato por tudo hoje. E Deus responde. Quando você fala a Deus, olha, eu gostaria muito da tua ajuda, eu gostaria muito da tua cura, eu gostaria muito do teu mover, Deus sempre irá responder orações que são feitas de coração, principalmente aquelas que são baseadas num momento de aflição. Depois nós vamos perceber, queridos, que ela vai falar o seguinte, olha só: então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma, olha só: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Esse poço ali então tem um nome baseado no hebraico que se chama Berlai-Roi. Berlai-Roi, olha só. A Agar estava no deserto, em fuga.
E ela estava ali numa fonte de águas, né? Certamente era um formato de um poço ali. E quando surge aquelas águas, surge o anjo do Senhor, né? Ouvindo a oração angustiada dela, a oração aflita dela. Fica imaginando Agar orando: poxa, Senhor, a minha patroa mandou eu engravidar do meu patrão. Aí eu engravido, tudo bem, eu acabei me exaltando a mim mesma por estar grávida, mas eu fiz o que ela pediu, Senhor. E agora ela me expulsa, agora ela me rejeita, agora ela me exclui. E nesse momento o anjo do Senhor vem e fala: ei, volte para sua patroa, obedeça a ela, como nós vimos antes, e eu vou abençoar você, vou abençoar teu filho, que vai ter uma grande descendência. Aí a mulher ficou apavorada, porque ela estava pedindo para Deus algo, e o próprio Deus veio em direção a ela, respondeu a oração dela, falou com ela, instruiu ela, abençoou ela. Esse poço, essa água, é uma tipologia para a presença do Espírito Santo, para a pessoa de Cristo Jesus, que disse: ei, quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que espetacular. Quando nós oramos, o próprio Jesus vem em nosso favor, nos consolando através do seu Espírito Santo, nos fortalecendo, nos abençoando, nos preparando, nos treinando para fazer a sua vontade. É espetacular, queridos. Deus é maravilhoso.